Boa noite. Hoje são 19 de setembro de 2021, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Trago para esse vídeo um pequeno resumo da Guerra de Canudos. Você com certeza já ouviu falar sobre o embate do Exército Brasileiro em Canudos, no estado da Bahia. Em 1896 a 1897, houve 4 excursões do Exército Brasileiro contra um grupo de moradores miseráveis, paupérrimos, que ocuparam a região chamada depois de Canudos, antes Belo Monte. E o líder desse grupo de miseráveis era um líder religioso chamado Antônio Conselheiro. 3 expedições do exército entraram em Canudos e as 3 foram expulsas pelos revoltosos da época. E foi uma vergonha nacional. 3 expedições do exército brasileiro fracassaram, tentando eliminar o povoado de Canudos. E na 4ª expedição do exército, aí sim houve êxito. Muita gente morreu do lado dos revoltosos, dos humildes, liderados pelo Antônio Conselheiro, e também alguns militares. Mas o exército conseguiu a vitória na 4ª expedição. Mas você sabe por que, na verdade, houve esse povoamento chamado Canudos? Essas incursões do Exército Brasileiro ao local, você sabe, na verdade, por quê? Por uma razão bem simples. Por causa da escassez de canudos. Você vê aí os canudos. A escassez de canudos na época. Uma pessoa ia tomar Coca-Cola, por exemplo, e aí não havia o canudo. Encostava os lábios na saída do líquido da garrafa. Então, esse litígio envolvendo Canudos é porque o pessoal de Canudos, liderado pelo Antônio Conselheiro, possuíam canudos, eles faziam canudos. E no Brasil havia uma escassez imensa de canudos. Então foi esse o problema. E aí, quando o exército, na 4ª expedição, se saiu vitorioso, aí os canudos voltaram a circular por todo o Brasil. Então é isso aí, gente. É por isso que o nome é o conflito de Canudos, a Guerra de Canudos, porque havia uma escassez muito grande de canudos no Brasil. Hoje, por exemplo, quando você toma um refrigerante Jesus, veja aí, você usa o canudo, mas antes os canudos só eram reservados ao povo de Canudos, liderado pelo líder religioso Antônio Conselheiro. Mais uma aula de história e muito obrigado.